Família linda da nossa querida Maçonaria Universal. Hoje um dia um tanto, digamos assim, nublado e dia de falarmos de coisas tristes, digamos assim, mas ao mesmo tempo para levantar a nossa espiritualidade e a nossa vivência na maçonaria. Essa semana eu li um relato bastante interessante que eu achava que nunca tinha acontecido no meio da maçonaria institucional. Mas a gente pode tirar uma lição de uma maçonaria como ideia e na sua essência, aquela que eu acredito, que eu defendo, né? Riquíssima dessa história que eu passarei a relatar para vocês. Ocorreu um fato em uma certa loja, eu não vou entrar no mérito, porque senão ficará estendido, muito grande o vídeo, que alguns irmãos resolveram levar um irmão a um tribunal maçônico. Eu achava que isso nunca tinha acontecido na maçonaria, né? E acho que não deve acontecer, não sei porque um irmão leva o outro ao tribunal, né? Foge totalmente dos ditames da fraternidade, da igualdade, da maçonaria e do amor fraterno. Não vejo coerência dentro da ideia maçônica, mas dentro da instituição maçônica tudo é possível, né? Então o que ocorreu? Esses irmãos acusaram um irmão, né, e fizeram a denúncia ao orador da loja, que é o promotor, né, e o orador acatou a denúncia, e aí constituíram um tribunal. O tribunal jurídico, como no mundo profano, né? O venerável fica como um juiz, o orador fica como observador, digamos, um promotor não de acusação, mas de observação, para que a lei possa ser cumprida. E aí os acusados, né, e a vítima ortogam um advogado ou não, é um direito constitucional dele, e aí se resolve então dar vida a esse tribunal. Partindo desse princípio, o venerável, que é o juiz, é o dono da fala, passou a fala para os acusadores. Então aí você imagina, né? 3 irmãos acusando um e pedindo que esse irmão fosse expulso da maçonaria. Ouvindo os argumentos, o promotor, e ouvindo os argumentos do juiz, o venerável passou a fala ao advogado de defesa. Antes mesmo que o advogado falasse, o irmão, que estava sendo acusado, pediu questão de ordem e tomou a fala à frente da fala do seu advogado e fez a seguinte indagação. Abre aspas. Meus irmãos, que lugar é esse que nós estamos? Todos foram unânimes dizer que era um templo maçônico, contudo, naquele momento, dentro do rito estava constituído um tribunal maçônico. Mas o irmão acusado não viu esse lado, mas sim a vivência do templo. Meus irmãos, foi-me ensinado que aqui, nesse lugar, nesse santíssimo lugar, foi-me dado e ortogado a mim que aqui eu estivesse para vencer as minhas paixões, submeter as minhas vontades e fazer progresso na maçonaria e estreitar os laços como verdadeiros irmãos, amarmos uns aos outros e etc. E fez uma bela dissertação sobre o amor fraterno, sobre a igualdade, e falou ao ponto de se emocionar, né, e lagrimijar. Ao final de sua fala, ele se dirige aos irmãos acusadores e ao venerável e finaliza pedindo perdão aos irmãos, né, e prometendo que jamais repetirá o que ele fez. Não entrarei no mérito, porque foi até um mérito insignificante, né, uma discordância de ideias, digamos assim, e acabou de surgir uma questão tribunal, né? Sim, então o irmão pede perdão, né, de todo o seu coração. Contudo, o advogado, conhecedor da lei e dos códigos penais maçônicos, pede a fala ao venerável e diz: meu venerável mestre, dentro do contexto da fala do meu cliente, peço que esse tribunal seja finalizado, né? Até porque dentro do artigo
35 do seu inciso 3, se o réu pede perdão, não há mais necessidade que continue o tribunal, mas que os irmãos acusadores devem acatar o perdão do irmão. Contudo, o mais arrogante de todos pede questão de ordem e diz: não é bem assim não. Ele pediu perdão, mas eu, na minha particularidade, eu não o perdoo. Não sei se os outros irmãos hão de acatar esse perdão. Os demais irmãos, os dois, influenciado pelo primeiro, diz também que não vai perdoar o irmão e que quer que continue o tribunal. Contudo, o procurador, o orador, sensato, com autoconhecimento constitucional e Código Penal e RG da instituição, disse: olha, meus irmãos, o que está acontecendo é o seguinte: vocês estão sendo julgados para a sua própria ignorância, ou seja, dirigindo-se aos acusadores. Se nós não dermos por final esse tribunal, o que ocorre? Se o irmão está pedindo perdão, dentro do artigo 35, falta, ou seja, será penalizado os acusadores por não perdoar o irmão, com 1 ano de suspensão dos seus direitos maçônicos. Contudo, com o direito a recorrer na segunda instância, que seria a Grande Loja ou o Grande Oriente do Brasil, digamos assim, se o Grande Oriente tem o mesmo regimento. Eu acredito que sim. Então, saiu dali o veredito do venerável mestre: meus irmãos, direcionando a fala aos 3 acusadores, vocês continuam não a perdoar o irmão? Aí os 3 foram unânimes: sim, continuam. Então, infelizmente, eu vou ter que suspender o direito de vocês durante 1 ano na loja, ou seja, vocês não vão poder mais trabalhar. Vocês podem recorrer na segunda instância, porque vocês não estão respeitando o artigo 35 do seu inciso 3 do nosso Código Penal. Então, o final do veredito foi esse. Essa história me deixou muito triste, mas ao mesmo tempo muito alegre e congratulado com a atitude do irmão que foi acusado. É isso que é maçonaria. É isso que nós aprendemos na maçonaria. Crescermos por meio do aniquilamento das nossas vaidades, dos nossos desejos, né? O irmão que pediu perdão, ele sim entendeu a mística, a espiritualidade, a essência da maçonaria. Contudo, aqueles 3 irmãos são maçons puramente institucionais. Na verdade, a pena aplicada a eles, a suspensão do seu direito, foi pouco. Né? Foi pouco. Na verdade, eles não poderiam nem estar entre nós, os verdadeiros maçons que iniciaram e que querem viver em fraternidade e igualdade e liberdade. É isso, meu irmão. Eu achava que nunca tinha acontecido numa maçonaria, em uma loja maçônica, mas a história nos fala que isso já aconteceu. Mas o fim que nos surpreendeu, né? A atitude do irmão que estava sendo acusado, ele pediu perdão e foi perdoado pela instituição. Mas o que prevaleceu foi a essência da maçonaria em amor. Então vamos viver maçonaria, meus queridos. Jamais leve um irmão seu ao tribunal. Jamais, jamais. É ridículo, é feio. Isso não é maçonaria. Isso é egoísmo, isso é intolerância e foge totalmente do que nós aprendemos, do que nós continuamente vivemos repetidamente em nossos templos maçônicos. Vencer as nossas paixões, submeter as nossas vontades e fazer novo progresso na maçonaria. Ó, quão bom e tão suave que os irmãos vivem a união. A partir do momento que você leva um irmão ao tribunal, você não tem nenhuma virtude em amor. Você tem rancor, ódio e vingança. Então a maçonaria não é para você. Te amo sem te conhecer.